Olá, amigas, olá, amigos. Bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje leremos e estudaremos um artigo que está na Revista Espírita de novembro de 1865 e que se intitula O Repouso Eterno. Né, Soninha? Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, bom sono, bom suar. Não vai dormir durante o programa. Não vale roncar, hein? Olha só. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, o Felipe? Tudo bem aos nossos queridos amigos e ouvintes? Aqui estamos novamente para conversar com vocês sobre um outro artigo, mais um outro artigo da Revista Espírita, sempre lembrando para todos vocês, quem não tiver a possibilidade de manusear fisicamente a Revista Espírita, não precisa ficar dormindo eternamente, mas pode ir lá na febnet.org.br e fazer o download gratuitamente de todas as edições e pode ler tranquilamente este artigo e tantos outros artigos tão interessantes quanto, né? Ler na íntegra e daí nós vamos aos poucos cada vez mais difundindo essa revista espírita que é tão importante. Olá, Felipe. Não dormiu, né? Não, ainda não, Soninha. Olá, Tá. Soninha, olá, Dudu. Né, que nem diz o técnico de futebol, Cuca, né? Deixa para dormir, deixa para descansar depois que morrer. É mais ou menos esse o nosso título do nosso artigo, né? Depois que morrer, descansa. Né? Eu já acho que deixa para descansar quando estiver na próxima encarnação sendo gestado. Ali fica mais tranquilinho, se bem que está trabalhando, não é? Bastante, né? Desde o primeiro dia fazendo meiose, mitose, células, exatamente. Né? Não tem repouso, né? Então, o pobre do treinador Cuca ali, acho que também teve outro aí, o Levi Cooper e tal, que comentam essas frases sobre os jogadores, né? Mal ele sabe, né? E mal sabe os nossos companheiros aí de outras religiões, que esse repouso eterno, na realidade, é um mero conto de fadas, né? É um mero sonho juvenil, digamos assim. Isso que a gente vai ver no nosso artigo de hoje, né? É o que nós estávamos conversando antes, não é, Felipe, não é, Eduardo? Assim, até mesmo se a gente for pensar nas denominações religiosas que acreditam em céu e inferno, qual o repouso que pode ter no inferno? E qual o repouso que pode ter no céu, uma vez que muitas pessoas falam, quando chegar no céu, vão ficar cantando lá e tudo. Então, quer dizer, não tem é só um repouso do trabalho manual, ou do trabalho, enfim, mas é o trabalho intelectual, não é? É aquilo que é o ócio criativo, Domenico de Masi, é um sociólogo italiano que falou nesse ócio criativo, nessa importância do ócio criativo, que é justamente essa transição, não é, de pessoas fazerem esse equilíbrio de muitas vezes não estarem trabalhando manualmente nem motoramente, mas estão trabalhando intelectualmente e estão trabalhando moralmente. Quer dizer, então, o trabalho existe e existe sempre, não é? E é interessante, né, Sônia, como tem algumas denominações religiosas e outras instituições com fins filosóficos que acreditam veemente que o trabalho é um castigo divino, né?
que Adão e Eva descumpriram algo no paraíso, e aí Deus castigou eles com o trabalho. Aí que na evolução da sociedade, com o avanço da tecnologia, isso é um discurso hoje amplamente empregado, o homem vai ficar livre do trabalho. Mas aí eu me pergunto assim, né, a gente que gosta um pouco mais de história, que revolução industrial que diminuiu o trabalho do homem. Todas elas, se não dobraram, aumentaram significativamente a quantidade de horas trabalhadas que nós temos. Né? Porque Sim. Hoje nós temos a inteligência artificial. Sim, nós temos que programar a inteligência artificial, nós temos que fiscalizar a inteligência artificial. As nossas demandas aumentam, as nossas necessidades aumentam. E será que com a mudança de estágio, né, do físico para o espiritual, nós teríamos menos trabalho? Eu acredito numa mudança de trabalho, né? Numa mudança de necessidade. Mas nós, com o espírito livre, com acesso à memória muito superior, né, com uma capacidade de raciocínio aumentada, ficaríamos no ócio? Né? Teríamos todos esses benefícios para não utilizar eles em prol de nada? Ou é justamente nesse momento onde mais vamos trabalhar o nosso intelecto, o nosso planejamento, as nossas atividades para o futuro? Não faz muito sentido, dentro da máxima espírita, né, e do entendimento da reencarnação, que nós sairíamos daqui para um estágio onde nós precisaríamos trabalhar menos. Né? Eu acho que a gente trabalharia mais corretamente, mais acertadamente. Né? Acho que a gente vai trabalhar mais correto, mais acertado, mais direcionado para a busca do Criador, né? Mas não que a gente vai ficar livre, vai ficar num berço esplêndido, né? O que tu acha, Dudu? Tu tá esperando o descanso ou não? É descanso de uma coisa para fazer outra, né, Eduardo? Só quero esclarecer aos nossos amigos e amigas, né, que todos esses questionamentos e reflexões iniciais se deveram ao fato de que esse artigo é uma mensagem praticamente do Espírito Sonnet, que começa falando das famosas frases que todos nós conhecemos, e talvez até quando não éramos espíritas, também falamos quando alguém partiu para o mundo espiritual, na hora dos nossos comentários sobre, né, o ente querido que partiu. Normalmente a gente falava, ou ainda fala, que descansa em paz, né, que vá em paz, que vá para o descanso. Não, que vai em paz até tudo bem, vai em paz. Né? Agora, repouso tranquilamente. Né? Finalmente descansou. Todas essas frases, né, e outras que nós conhecemos, onde se deduz que depois da morte o espírito vai para um descanso eterno e não vai fazer mais nada. Ou seja, isso é uma incoerência com o próprio movimento natural do universo. E até ele faz uma pergunta bem interessante. O que eles entendem por repouso? Exatamente. Aliás, se a gente perguntar às pessoas que falam essas frases, o que você entende por descansar em paz, por repouso eterno? Né? A pessoa talvez não saiba dizer, né? Ou então repita os chavões que a gente já conhece, de que ou o espírito vai dormir até a volta de Jesus para fazer a separação dos bons e dos maus. Bom, mas então daí já não vai ser repouso eterno. Também não é repouso eterno, porque vai acordar um dia. Pois então. Como a Sônia falou, né, de ir para o céu, para o inferno, que também é uma coisa incoerente, porque no céu a gente sabe que se canta, né, louvor a Deus o tempo todo, se movimenta para lá para cá, fazendo boas ações, né, como anjos e tudo. E no inferno também, você fugir do fogo o tempo todo. Ou seja, abanando, né? Ou seja, no final, né, todas essas explicações teológicas sobre o descanso eterno mostram que existe movimento, sim. Né? E nós vamos ver aqui no artigo, né, partes que explicam esse movimento do planeta, o movimento do ser humano,
o movimento interno do ser humano e o movimento universal. Mesmo porque, antes do Felipe passar a leitura, então, mas se a gente for pensar assim, olha só, se eles estão se referindo ao repouso do corpo físico, bem, o corpo físico, quando vai ser ali, vai ser colocado, vai entrar num processo de decomposição, que é um outro tipo de trabalho, né? E até mesmo há muitas assim, questões que é colocado que unhas crescem, cabelos crescem, quer dizer, existe uma outra forma de trabalho naquele corpo físico ali. Que existe a continuação de um movimento, né? De um movimento, é um movimento, então, né? Se não é por aquela questão de catalepsia, onde a pessoa se acorda, está lá embaixo enterrada, se movimenta no caixão ou alguma coisa assim, é um outro tipo de movimento. Agora, se é um repouso do espírito, descansa em paz, dorme em paz, o que eles entendem por isso, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que pensar nessas histórias aí. Então tá, desculpe, Felipe, que eu te cortei, vamos embora. Não, isso. O repouso eterno. Que entendiam por essa expressão e pelas mesmas palavras continuamente repetidas, cada vez que um homem desaparecia na terra e ia para o desconhecido. Ah, meus amigos, dizeis que repousamos, estranho erro. Compreendeis o repouso à vossa maneira, olhai ao redor de vós. Existe repouso? Neste momento as árvores vão despojar-se de seu envoltórios encantadores. Tudo geme nessa estação. A natureza parece preparar-se para a morte. E, no entanto, se procurar, achar-se-á a vida em preparação sobre essa morte aparente. Tudo se depura nesse grande laboratório terrestre. A seiva e a flor, o inseto e o fruto, tudo que deve adornar e fecundar. Então ali aquela sementinha que está no solo, o quanto de trabalho que está para germinar depois, para o crescimento, para a seiva, enfim, para florescer, para frutificar. Olha que trabalho imenso da natureza, não é? Está em um constante. E é bem interessante lá em Os Druidas, eles trazem um pensamento que eu acho bem interessante. A vida é como um viajor, está em constante movimento e está em constante trabalho. Eu acho bem interessante isso, quando é colocada essa questão. Quer dizer, esse entendimento, eles já tinham de que havia sempre um trabalho. A vida é o trabalho, né? E é interessante assim, a gente olhar como essa percepção do nosso redor nos auxilia, né, Sônia e Dudu, a gente entender todo o planeta, toda a vida, toda a continuidade da vida. Né? Então ele traz aqui a natureza, né, as plantas, os animais, enfim, a fruta. E a gente no Espiritismo, no estudo do Espiritismo, sabe que o espírito foi criado ainda no mineral, né? Iniciou a sua caminhada no mineral, avançou para o vegetal, chegou no animal, ganhou a individualidade, né, já no animal, e ganhou a consciência nominal, né? E aí e junto com ela o livre-arbítrio. E aí a gente, dentro dessa visão estoica, né, de analisar o contexto externo e tentar entender outra parte da vida, qual dessas mudanças diminuiu o trabalho? Né? Quem trabalha mais, né? A rocha ou a planta? A planta ou o animal? O animal ou o homem? Então a gente sempre teve um aumento de capacidade, né? Então a planta tem mais capacidade, que o mineral tem mais movimento, logo tem mais trabalho. Não sei se vocês concordam com essa visão. Sim, e inclusive muitas pessoas colocam que o Leon Denis falou que dorme no mineral e tudo. Não, ele, se for lá na obra dele, ele não colocou dormita. Dormita não, é diferente de dormir. E mesmo quando um corpo está dormindo, não é? Há um trabalho interno. Na hora que nós estamos deitados, o sistema simpático e parasimpático está funcionando,
né? Há o fluxo sanguíneo, há uma série de coisas, quer dizer que internamente há um trabalho, só reduz. Não é? Então, dormir é uma coisa e dormitar é outra. Dormitar é cochilar, dar uma cochiladinha. Quer dizer, tu tá meio que aqui, com um pé aqui, um pé lá, não tá paradão na história, não é? Então, isso é importante que a gente possa pensar. Então, se existe todo esse trabalho interno, esse trabalho externo, e se existe o trabalho intelectual, o trabalho moral, e se existe o trabalho manual, motor, são trabalhos diferentes, mas uma coisa não impede outra, e mesmo quando uma pessoa está num tempo livre, bom, ela está lendo, ou ela está caminhando, ou ela está apreciando a paisagem, ou ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está estagnada, feito uma estátua, não é? Isso, voltemos ao texto. Esta montanha, que parece ter uma imobilidade eterna, não repousa. As moléculas infinitas que a compõem realizaram um trabalho enorme. Umas tendem a se agregar, outras a se separar. E essa lenta transformação inicialmente causa espanto e depois admiração ao pesquisador, que acha em tudo instintos diversos e mistérios a explorar. E se a Terra assim se agita em suas entranhas, é que esse grande cadinho elabora e prepara o ar que respiras, os gases que devem sustentar a natureza inteira. É que ali imita os milhões de planetas que percebeis no espaço, e cujos movimentos diários, o trabalho contínuo, obedecem à vontade soberana. Sua evolução é matemática, e se encerram em outros elementos, além do que vos fazem agir. Ide, crede-o, e esses elementos trabalham em sua depuração, a sua perfeição. Sim. Ou seja, nós estamos nesse cadinho, não é? Nesse vaso onde tudo é colocado tudo e tudo se mistura e tudo está em trabalho. Nesse processo alquímico, não é? E ali tudo está acontecendo. Então, é importante que a gente possa pensar, puxa vida, e uma montanha está ali parada, mas a gente não está percebendo o que está acontecendo em relação ao grão de areia que se agrega a outro e que se movimenta e que sai deste lugar e vai para o outro com o vento e uma série de situações. Quer dizer, é outro olhar para a natureza, né? Exato. Passa a olhar para a montanha não como um ser estático, não como uma criação de Deus que está ali só para enfeitar e agradar os nossos olhos. Existe todo um movimento, toda uma evolução, todo um processo, tanto exterior como interior naquela montanha. Isso nos faz trazer outro ponto de vista para a natureza. Uhum. Aliás, com mais respeito até, né? Exatamente. Inclusive, nessa semana passada, saiu um estudo de Harvard onde eles encontraram RNA em rochas vulcânicas. Então, o RNA, uma das organizações que compõem o DNA, né? Ribonucleico. Ribonucleico. E que são a origem, que assim, pelo menos teoricamente, são a origem da vida, estão presentes em rochas vulcânicas. Pois então, olha, veja só, e se a gente fosse aprofundar cada vez mais, a gente vai percebendo toda uma questão de eletricidade, de elétrons, de nêutrons, de prótons, vai tudo se organizando, se reorganizando, trabalhando, não é? Olha que trabalho imenso isso, e como é que nós pegamos e chegamos dorme em paz, descansa em paz. Nem no nosso hino nacional, que é dito assim, como é que é?
Deitado em berço esplêndido. Deitado eternamente em berço esplêndido. Olha, a gente tem que olhar muito bem para esse deitado eternamente em berço esplêndido, mesmo porque eu até nem me lembro quem é que colocou isso, que houve um engano que não era para ser eternamente em berço esplêndido, né? Era deitado eternamente em berço esplêndido. Mas mesmo assim também outra leitura que foi feita e que é feita é como se o Brasil estivesse posicionado entre as matas e o oceano. Então, é o berço, mas não quer dizer que o Brasil está estagnado, parado e tudo, não é? É o berço, é o cadinho. O Brasil está naquele berço, naquela concavidade entre matas e naturezas e coisas, tudo ali. O povo está dentro deste coisa. E isso é eterno, ou seja, vai continuar sempre existindo essa natureza em torno de, né? Então, são várias leituras que a gente pode ir fazendo. Agora, ficar simplesmente numa leitura muito pontual, muito rasa, é muito perigoso, inclusive para o nosso progresso moral e intelectual. Seguimos então, Dudu? Seguimos. Sim, a sua perfeição, porque é a palavra eterna. A perfeição é um objetivo, e para alcançá-lo, átomos, moléculas, seivas, minerais, árvores, animais, homens, planetas e espíritos se empenham nesse movimento geral, que é admirável por sua diversidade, pois é harmonia. Todas as tendências visam o mesmo objetivo, e esse objetivo é Deus, centro de toda a atração. Depois da minha partida da Terra, minha missão não está realizada. Busco e trabalho todos os dias. Meu pensamento é alargado e abarca melhor o poder dirigente. Sinto-me melhor fazendo o bem. E, como eu, legiões inumeráveis de espíritos preparam o futuro. Não acrediteis no repouso eterno. O que vos pronunciam tais palavras não lhes compreendem o vazio. Vós todos que ouvis, podeis aniquilar o pensamento. Forçá-lo ao repouso? Não. A vagabunda procura sempre, e não desagrada aos amáveis e os úteis charlatões, que negam ao espiritismo e o seu poder. O espírito existe, nós os provamos e os provaremos melhor quando chegar a hora. Nós lhes ensinaremos, e a esses apóstolos da incredulidade, que o homem não é nada, uma agregação de átomos reunidos ao acaso e destituídos da mesma forma. Nós lhes mostraremos o homem radiante por sua volta e seu livre-arbítrio, senhor de seus destinos e elaborando a gena terrena, o poder da ação necessária a outras vidas e a outras provas. Elaborando a gena terrena, não é? Que gena é muito parecido assim a um inferno, não é? Ou seja, é um local onde existem dores e uma série de situações. E isso é muito... Mas agora, se nós vamos pensar, o que Jesus disse? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Se Deus trabalha, né? Jesus trabalha, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar o quê? Pensando na vida? E pensar na vida também já é um trabalho, não é? O próprio Espírito, né, Sonet, ele falou, depois que desencarnou, eu busco trabalho até hoje. Pois é, né? Pois é. Ele descobriu que os espíritos trabalham, que existe todo um movimento na espiritualidade. Né? Não existe a inércia, a ociosidade, né? Até no sentido eterno de não se fazer nada. A ciência provou que o universo está em movimento até hoje, está em expansão. Né? Então, se o começo de tudo, né, segundo a ciência, o tal do Big Bang, né, a partir disso,
do início da vida, existe movimento, por que nós, espíritos, depois de desencarnar, ficaríamos em berço esplêndido, né? Eternamente repouso? Claro que não, né? E esse trabalho não é uma coisa ruim, né, Dudu? Esse trabalho é o trabalho útil, né? Então aqui o Chico nos diz, né? Trabalho é tudo aquilo que é útil. Né? Tudo que é útil é trabalho. Então, como poderíamos... É evidente que Deus faria algo de inútil, né? Se a gente for pensar, puxa, Deus faz algo de inútil? Não. Então Deus praticamente só trabalha. Né? Tudo que ele faz tem uma utilidade. Tudo na natureza tem uma utilidade. Então, se tudo que é movimento útil é trabalho, Deus trabalha o tempo todo e até hoje. E quanto mais evoluídos nós formos, mais trabalho nós faremos, porque mais úteis serão as nossas atividades, mais úteis serão os nossos pensamentos, mais úteis serão as nossas conversações. E se tem utilidade é trabalho, né? É prazeroso o trabalho. Né? O trabalho é algo bom. A gente não pode ter esse pensamento de que o trabalho é ruim. Inclusive o repouso, né, Sônia e Dudu, ele só vale depois que está cansado de ter trabalhado. Se a gente passa muito tempo em repouso, já não é repouso, é tédio, né? Ô, Felipe, seria até uma injustiça a gente desejar, né, um descanso eterno, um repouso eterno, àquelas pessoas que deixaram um legado de trabalho grandioso aqui na Terra. Imagina o Allan Kardec repousando eternamente. Pois é, pessoas que adoravam... Imagina Chico Xavier repousando eternamente. Que adoravam contribuir para a evolução da humanidade, na ciência, nas artes, na educação, né, em todas as áreas do pensamento humano. Já pensou se as pessoas, né, morreram, acabaram e vão ficar discussando o resto da eternidade? E o repouso, quando tem lógica nisso. Né? E o repouso, quando tem um sentido de dar um tempo do trabalho que vinha sendo feito para mudar as ideias e descansar o corpo, também é um trabalho, né? Porque ele tem utilidade, né? É uma ocupação útil, e isso nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, quando eles colocam que é toda ocupação útil e que está no limite das forças. Então, quando chega o limite da força, entra naquele processo de repouso, para que justamente possa haver um refazimento do corpo, mas também há uma reorganização da inteligência. Então, e a própria inteligência, e é como eles também colocam, a própria inteligência, ela vai se moldando, vai se trabalhando, a partir dali é importante que haja esse tempo de repouso, muitas vezes de uma atividade, para que a inteligência possa se reorganizar, ou possa, como diz lá o sociólogo esse Domênico, ele entre nesse ócio criativo, não é? O corpo para um pouco, mas a mente cria, ou a mente não está criando e o corpo está trabalhando. Então, se a gente for pensar também, até numa pessoa preguiçosa, ela também não está, ela pode estar entediada. Agora, sem trabalho, ela sem ação, não trabalha. Mas sem ação, ela não está, porque até talvez ela esteja pensando, o que eu vou fazer para não fazer nada? Né? Então é importante que a gente possa pensar nessas coisas. Quer dizer, é a lógica da história, não é? A gente tem que ir lá buscar a lógica de tudo isso. Como é que está nosso tempo aí, Felipe? Estamos chegando ao fim, Dudu, mas estamos aguardando o seu arremate aí. Não, o texto acabou? O texto acabou. Acabou. Falou pouco hoje, trabalhou pouco hoje, né, Sônia? Tu viu? Pois é. Pois então, A gente convida os nossos amigos e amigas, né, que nos acompanham, que compartilham nossos vídeos, que dão seu like, a relerem esse artigo. E dar um like também não é estar em repouso, viu? Olha só, dar o like.
E observo em cada parágrafo, cada ponto, né, a importância de se perceber que tudo no universo é movimento, né? Tudo se movimenta e Deus cria até hoje, né? O Espiritismo nos revela isso. Que Deus continua criando espíritos, continua criando tudo que existe no universo, né? Tanto até que também são uma reportagem sobre as galáxias antigas, né? Esse novo telescópio, o James Webb, né? Descobriram mais galáxias, né? Junto com as galáxias antigas e tudo. Ou seja, até hoje existe descobertas de estrelas morrendo, de estrelas nascendo, de galáxias sendo criadas, de galáxias sendo reduzidas, sendo expandidas, e isso é uma maravilha, gente, é uma maravilha perceber isso no universo. Não há descanso eterno. Por favor, então, na hora de falarem de alguém que partiu, falem com carinho, falem com lembranças e deseje para ele boas atividades do outro lado. Um bom acolhimento, um bom refazimento, mas que possa prosseguir num trabalho edificante. No seu processo evolutivo, né? No seu processo evolutivo, isso é. Então, é hora de parar e pensar quais são o que nós desejamos até para aquela pessoa que está partindo. Porque até é interessante, ó, só é o último adendo que eu vou fazer. Na Revista Espírita tem um discurso do Victor Hugo, quando ele vai ao desencarne, ele vai ao enterro de uma jovem, então ele coloca naquele discurso bem interessante, quando ele diz assim, não, o espírito ele não desaparece, ele se torna invisível, mas ele está sempre em atividade, está sempre em movimento, está sempre presente. Então, ele não partiu, ele se tornou invisível. Não é? Então, há diferenças nas palavras e nós precisamos entender isto, né? Perceber o que está por trás de cada palavra, o que está por trás de cada expressão. E uma boa ação para todos nós também é compartilharmos, não dar somente o like, mas também compartilhar esses vídeos com outras pessoas e que nós também não estaremos num repouso eterno, não. Nós vamos estar compartilhando. Isso é muito bom. Então, um abraço para todos vocês e que possamos nos encontrar no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos e até. Compartilhar é colocar o nosso vídeo em movimento. É uma ocupação útil. Um abraço até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.